na paciência, um empenho na paciência. Parece redundante, né? Sermos pacientes, empenhar-nos em sermos pacientes, uma expressão curiosa, né? Ou seja, colocar os meios para não desanimar-se e pensar que depois virá a consolação. Nós estamos aqui desolados, empenhar-nos em buscar a consolação com mais oração, com penitência, animando o desejo e pensar que também essa situação não vai durar para sempre e que Deus vai nos consolar, que Ele virá. Mas nessa luta contra a desolação, a gente não pode estar simplesmente esperando. Devemos buscar as causas. Por quê? Qual é a causa? Buscar as causas para poder adquirir a experiência para o futuro. Porque a gente aprende nesse processo. Então, buscar as causas para adquirir a experiência para o futuro. Por quê? Porque os esquemas da tentação são sempre os mesmos. É o que Santo Inácio descobre. E a grande, a grande descoberta inaciana nesse sentido, que ele descobre que a tentação e as dinâmicas do mau espírito, curiosamente, sempre seguem os mesmos esquemas. Sempre o mau espírito tem a mesma estratégia. Portanto, se a gente aprende e descobre essa estratégia, sabemos, a próxima vez que chegar a desolação, já sabemos por onde caminhar, né? A tentação sempre segue o mesmo esquema. Em cada pessoa, e se repete uma e outra vez. Claro, tem pequenas variantes, né? Mas basicamente o esquema é o mesmo, né? E muito frequente, né? É o pouco amor, a falta de caridade, etc. Isso é o mesmo esquema, né? Em resumo, as causas podem ser... Quais são as causas quando estamos desolados? Ou porque somos muito negligentes, portanto, uma negligência própria, nossa, né? Podemos estar desolados porque finalmente eu tinha que dedicar tempo à oração, quando estou fazendo exercícios espirituais, né? Muito comum, e não cheguei a fazer a oração como eu deveria ter feito. Tinha que fazer uma hora de oração, finalmente eu não fiz aquela hora de oração. Isso vai me provocar uma desolação. É negligência da minha parte. Ou entro numa rotina e não estou fazendo oração, isso me leva à desolação, mas é negligência própria, né? Ou, como já vimos, podemos entrar na desolação não por causas o que eu estou fazendo, mas é Deus que me está levando para fazer sentir a pessoa que não depende dela, não? Aquelas pessoas que estão muito confiadas, caminhando alegremente e como se vá na vanglória ou no orgulho próprio, de dizer, quanto que eu caminhei, né? Dizer Deus, olha, não é você que está aí, é dom de Deus, né? Tá aí, o Senhor pode nos fazer sentir pedagogicamente que precisamos de mais humildade, né? Bom, então, buscar as causas. Né? De qualquer maneira, em qualquer caso, é muito importante saber de que espírito vem a desolação, para proteger-se, né? Com muito amor, sem perder o ânimo, ou para enfrentar esse mau espírito, se fosse do mau espírito, né? Agora, qual é o problema? Aqueles estados muito longos de desolação. Normalmente na vida do cristão, num itinerário espiritual, a alternância da consolação e da desolação é relativamente constante, né?
claro, passamos da consolação à desolação, da desolação à consolação, tem uma alternância. Né? E é normal, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas acontece que tem pessoas que permanecem longos períodos numa desolação. Aquilo pode ser algo patológico, não é o comum. Permanecer muito tempo na desolação, né? Pode ser algo patológico. Né? Portanto, é importante, claro, buscar as causas e colocar os remédios necessários. Se uma desolação continua e não acaba num tempo prudente, né? É possível que tenha outra causa, que seja psicológica, psiquiátrica. Então não é meramente espiritual. Então aí é ficar de olho, né, naquilo. Tá? Porque aqueles estados longos de desolação não são comuns, salvo se a pessoa é muito avançada espiritualmente. Claro, aí poderia ser um estado daqueles tipo Santa Teresa de Ávila, né? Uma noite escura, São João da Cruz, a Madre Teresa de Calcutá. Claro, são pessoas que chegaram a um nível espiritual muito avançado e, claro, são aquelas famosas noites escuras. Mas para o comum dos mortais, que somos nós, claro, um período de desolação muito longo teria que se procurar outra causa, que não é meramente espiritual. Né? Então, a gente precisa perguntar se não é algum probleminha nosso, né? Se não temos, por assim dizer a figura, se não temos um osso desencaixado, né? Cada um deve procurar. É algum problema que temos, não é questão meramente espiritual. Né? Claro, tem algum problema. Né? Então, o serviço de Deus pode vir acompanhado da alegria e do gozo interno. Né? Ao contrário, por muito tempo não é normal, né? Não é normal permanecer na desolação. Né? Isso é importante. Né? Agora, a forma de lutar contra o mau espírito e a desolação. De que maneira devemos lutar? Né? A regra o conselho era, devemos lutar contra o mau espírito. Se vemos que se trata do mau espírito, a gente precisa lutar de maneiras concretas. Né? Estávamos desolados e chegamos a saber, né? Com uma certa clareza. Não, essa desolação não é de Deus. Essa desolação vem do mau espírito. Eu chego a essa conclusão. Bom, uma vez que eu cheguei àquela conclusão, né, com uma certa clareza, de como proceder, o que fazer. Se é o mau espírito, o que eu faço? Como luto? E aqui vem a forma de lutar contra o mau espírito e a desolação. As regras da primeira semana, as regras restantes, que eu não falei ainda, da primeira semana, ilustram a forma com que temos de lutar contra o mau espírito quando o descobrimos. Tanto no campo do pecado como no campo dos sentimentos desordenados, nos afetos desordenados. São as normas típicas de Santo Inácio, que é um amante das virtudes sólidas e perfeitas. Então, aqui vem algo muito engraçado. Lembrem que Santo Inácio é um homem que é medieval. Então, muitas imagens que ele usa é do tempo dele. Então, mas elas nos ajudam, porque são analogias interessantes. Algumas delas poderíamos até criticá-las, porque poderiam mostrar que tem uma espécie de... Claro, não seriam muito apropriadas como figuras para hoje, mas para não transformá-las, talvez é melhor guardar como são, como elas foram formuladas, e explicar o sentido. Claro, talvez hoje não é o melhor modo
de falar, mas elas estão aí, né? Então, a primeira regra nessa luta, do modo de lutar contra o mau espírito e a desolação, é o seguinte: ele diz, devemos mostrar rosto, devemos encarar o mau espírito. E aí vem, como devemos encarar o mau espírito? Como devemos mostrar rosto? Uma expressão em espanhol que se traduz assim, mostrar rosto ou encarar o mau espírito, enfrentá-lo, né? E aqui Santo Inácio coloca uma analogia e diz, devemos enfrentar o mau espírito, encarar como uma mulher enfurecida. Como uma mulher enfurecida, né? Mas vale, né, nesse sentido, algo intenso, né? Ou seja, claro, quando se apresenta a nós uma mulher enfurecida, a gente escapa, né? Então, essa é a imagem muito simpática, né? Então, aí poderíamos dizer que isso poderíamos traduzir hoje, dizer, devemos enfrentar o mau espírito com decisão. Com decisão, isto é, mais vale um ato intenso que 1000 perdões, né? Algo decidido, enfrentá-lo decididamente, né? Mais vale um ato intenso que 1000 perdões, claro, né? Decididamente. Bom, primeira regrinha no modo de combater o mau espírito, né? Encará-lo de uma maneira decidida. Bom, depois tem outra regrinha muito importante nessa luta contra o mau espírito. A formulação está em latim aí, né? Mas se entende perfeitamente. Nessa luta devemos fazer oppositum per diametrum, isto é, fazendo o diametralmente oposto. Fazendo o diametralmente oposto, o contrário, né? Eu explico. Para que o Criador e Senhor, diz Santo Inácio, haja mais na sua criatura, se porventura a tal alma está afeiçoada e inclinada a uma coisa desordenadamente, muito conveniente é mover-se, colocando todas as suas forças para ir ao contrário do que está mal afeiçoada, pedindo em orações e outros exercícios espirituais e pedindo a Deus, nosso Senhor, o contrário. É o número 325 dos exercícios, né? Talvez convém aí aparece tudo isso, né? Então, devemos fazer o contrário. Por exemplo, se o inimigo, sabemos que a origem, o inimigo, isto é, um mau espírito, né, nos tenta para reduzir o tempo da oração, que é muito típico, né? Estamos desolados e cada vez não quero mais, vou reduzir, estou cansado, eu prefiro. Estamos tentados, tinha que fazer 1 hora de oração, então eu tenho a tentação de rezar somente 5 minutos, né? Então aí o oppositum per diametro, fazer o diametralmente oposto seria, não, quando eu quero rezar menos, eu vou rezar mais. Eu tinha que rezar 1 hora, né? Mas agora eu vou rezar 1 hora e 5 minutos. Vou rezar mais, né? O oposto. Eu estava tentado de comer um docinho assim muito saboroso e que tal, uma figura assim, porque isso me prejudica, né? Porque sei que minha saúde, eu sou diabético, né? Ou questão assim, né? Então eu vou dizer não somente não vou comer aquele docinho, mas eu vou comer somente pão sem mais nada, né? Fazer o contrário. Então, quando você faz o contrário, o mau espírito recua, retrocede.
É uma coisa muito, são imagens muito medievais de todos, mas nos ajuda analogicamente a compreender o que está por trás, né? O que está por trás, a seriedade dessa luta espiritual que estamos vivendo, né? Então devemos fazer o contrário, né? Por exemplo, numa carta de Santo Inácio a uma religiosa espanhola, a famosa Teresa de Rajadell, chama-se assim, Teresa de Rajadell, Inácio escreve numa carta, né, para ela, né, e está dando um conselho para ela, e diz assim: assim devemos olhar muito, e se o inimigo nos levanta, abaixar-nos, contando nossos pecados e misérias. Se nos abaixa e deprime, levantar-nos na verdadeira fé e esperança no Senhor, enumerando os benefícios recebidos e com quanto amor e vontade nos espera salvar, e o inimigo não procura se fala a verdade ou mentira, mas só que nos vença. Claro, é um espanhol antigo, né, que na tradução fica meio difícil. Então, no fundo, o que diz a Teresa de Rajadell, Inácio? Isto, o opósito per diâmetro. Quando o inimigo, o mau espírito, nos tenta para a vanglória, por exemplo, o orgulho, o que a gente deve fazer é o contrário, a humildade. Diz, não, você é o melhor do mundo. Diz, não, o melhor do mundo eu não sou. Princípio de realidade, né? Você é o mais bonito. O mais bonito eu não sou, né? Ou coisas assim. Ou o contrário, quando o inimigo nos leva, isso poderíamos falar depois, a questão da falsa humildade, né? Que nos sentimos a tentação de dizer, não, eu não valho muito, né? Realmente eu não tenho nenhum valor, não, mas você tal coisa, não, de fato não é Deus que fez, eu não. Mas aí o inimigo nos quer conduzir pelo contrário. Então, um modo é poder reconhecer aquilo que é verdadeiro. Se eu fiz uma coisa boa, não é tanto por mim, mas é Deus que agiu através de mim. Então, reconhecer que Deus agiu em mim de maneira boa, eu contribuí para alguma coisa, é a verdade. Então, reconhecer aquilo ajuda a progredir. Então, levar o inimigo para mostrar, não, isso é verdadeiro, portanto, é algo que Deus me deu. E tem um valor na minha pessoa, né? Nem muito de um lado, nem do outro lado, né? Bom, o oppositum per diamine.